Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos que me assistem nesta live. Hoje eu quero falar sobre um tema de suma importância. O tema é luto. Este tema, embora seja um tema para trazer ânimo no meio ao sofrimento, é um tema que venhamos abordar alguns versículos que nos aumenta a nossa fé espiritual. O primeiro versículo lido hoje é o versículo 10 de Isaías 41, que vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Olha só este versículo. Você pode até estar passando por um luto, choro, sofrimento, angústia, vontade de desistir. Mas este versículo traz esperança para você. Este versículo traz vigor, traz presença divina para você. Você pode até estar passando por este sofrimento. Você pode até estar passando por estas dificuldades, pensando até que não vai resistir. Um tal luto do ente querido que partiu. Mas olha só o conforto de Deus na dor através de um luto. Olha o que diz: Deus enxuga as lágrimas de todos os rostos. Isaías, capítulo 25, versículo 8. Sabia de uma coisa? Deus está enxugando a lágrima que você derramou em prol deste luto. Deus está enxugando do seu rosto toda lágrima que você possivelmente pode ter derramado. Embora este versículo aponta para o reino dos céus. Lá no reino dos céus, Deus limpará de nossos rostos todas as lágrimas que derramamos, sendo fiel, sendo íntegro para com Ele e assim por diante. Embora você se pergunte: mas esse sofrimento ainda consiste na minha vida. Mas presta bem atenção. Por mais que palavras possam ser palavras bonitas de se ouvir, por mais que um amigo, um parente lhe traga palavras agradáveis, mas diante de um luto, embora essas palavras sejam bonitas, mas não o suficiente para confortar. Nós sabemos que o próprio único que pode conformar o coração de alguém que está no luto se chama Jesus. Sabia de uma coisa? Se nós formos pegar Mateus capítulo 11, versículo 28, vou ler rapidinho aqui para que nós possamos prolongar com este sermão, com este ensino. Olha só o que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo aqui que Ele é capaz, tem todo o poder e toda a autoridade para trazer descanso para a sua vida. Sabemos de uma coisa, que o Senhor Jesus Cristo, no meio de um vendaval, no meio de uma tribulação, no meio de uma angústia na qual tu anda passando, alguém pode estar passando por aí, enfrentando às vezes um luto, mas Jesus Cristo, Ele te conforma. Jesus Cristo, Ele traz palavras mansas para você.
Olha só o que ele disse aqui no livro de João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus. Olha só, que palavra linda esta que o Senhor Jesus traz neste momento. Você pode estar passando por esta dor, mas o Senhor Jesus Cristo diz, ainda que esteja morto, viverá. O bastante é você ter fé, é você dar total credibilidade em Jesus, porque ainda que esteja morto, viverá. Jesus, ele traz esta promessa da ressurreição para você. Ele promete que ele ressuscita aquele que morreu em Cristo. Se morreu em Cristo, ressuscitará para Cristo. Mais um versículo. Ele enxugará dos seus olhos todas lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21, 4. Sabemos nós que a morte não é o fim de tudo. Embora alguém possa dar credibilidade e imaginar que a morte se finda tudo, mas muito pelo contrário. Na morte de alguém, de um ente querido, após ela, há uma vida que é eterna. Quando o homem morre com Cristo, este homem recebe na ressurreição vida eterna. E se você tem um ente querido que faleceu, que partiu desta vida para outra, ali na sua morte, dentro do esquife, aonde se encontra ou se encontrava, ali o que está ali dentro daquele esquife é apenas matéria, é apenas pó, é apenas carne. Nós sabemos que o Senhor Deus disse, o pó volte ao pó, porque do pó foi formado. O espírito volte a Deus, porque de lá foi tomado. Quando a pessoa morre, quando uma pessoa entra em óbito, essa pessoa vai ser colocada no sepulcro, no túmulo ou enterrado. Ali é matéria. Aquela matéria vai se decompor. Ela vai se destruir da terra. Porque o corpo do homem é feito da terra. Pois é pó, ele torna ao pó. Só que neste corpo, em vida, existe uma alma neste corpo. Quando esta vida entra em óbito, a alma automaticamente se descola, se divide do corpo para ter um encontro com Deus. Se essa pessoa morreu em Cristo Jesus, essa pessoa ela vai deixar para nós lembranças, ela vai deixar para nós sofrimento pela sua partida. Mas por outro lado, nós entendemos que existe uma alegria espiritual dentro de nós, porque entendemos que esta pessoa não está só. Nós entendemos que o corpo desta pessoa foi levado para o cemitério, mas a alma daquela pessoa está num lugar seguro, nas mãos de Jesus. E esta é uma palavra que vai conformar o seu coração, que às vezes você pode estar de luto. Esta palavra vai confortar você.
Uma palavra que vem a restaurar, a levantar o astral espiritual. É muito ruim a gente perder um ente querido. É muito ruim a gente saber que um pai, uma mãe, um filho, ou vice-versa, entra em óbito. É muito triste uma notícia dessa. Mas nós temos tempos. A palavra sagrada de Deus diz que há tempo para tudo debaixo deste sol. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há um tempo para tudo debaixo deste sol. E este tempo quem determina não é o homem. Este tempo já está determinado por Deus. Você morrendo ou vivendo, morra ou viva para Cristo. Se você morrer com Cristo, você recebe a coroa da vida. Se você viver para Cristo, você está sendo galardoado da mesma forma, com a coroa da vida. A Bíblia, certa vez, certos versículos fala que quando Jesus voltar para buscar o seu povo escolhido, a sua igreja gloriosa, os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos em Cristo Jesus, seremos transformados ao entoar da sétima trombeta. Alaridos e voz de arcanjos entoarão as trombetas de Deus, anunciando a vinda de Jesus. Neste tempo, as trombetas de Deus, entoadas pelos anjos e arcanjos, irão despertar os que dormem no pó, os que dormem em Cristo. Eles serão despertados daquele sono. Eles serão ressuscitados para ter um encontro nos ares com Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E nós, o que acontecerá conosco? Se você aí estiver vivo em Cristo, fazendo conforme as suas ordenanças, preceitos e seguindo a sua doutrina, certamente, na vinda de Jesus, ao alarido de trombeta, ao entoar da trombeta, que se chama sétima, você será transformado. O seu corpo, que é mortal, se torna imortal. Você que vivia, que ia morrer, já a morte foi tragada. Não tem poder mais a morte sobre aqueles que estão vivos em Cristo na sua vinda. Meus queridos, olha só o que Deus, Ele diz para se findar o sofrimento de alguém que está no meio do luto. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima vertida. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21, 4. Este versículo é um ponto final para que nós possamos ter a total credibilidade que um dia este sofrimento de um luto que você deve provavelmente estar passando se findará. Louvado seja Deus.